existem dois tipos de virtude. As virtudes chamadas de intelectuais e as virtudes morais, tá? Elas podem ser chamadas de... Ó, o primeiro tipo, gente, isso daqui é o número 1, tá bom? Primeiro tipo de virtude que pode existir. Elas são chamadas de dianoéticas ou intelectuais. São duas principais. A prudência, ou sabedoria prática, que ele chama de phronesis, e a sapiência, ou sabedoria teorética, que ele chama de sofia. Sofia mais phronesis, ambas formam o que a gente chama de virtudes dianoéticas, também conhecidas como virtudes intelectuais. A prudência, a sabedoria prática, é você fazer uma autocrítica daquilo que você age. E muita gente não tem prudência, muita gente continua cometendo os mesmos erros de sempre, não é não? Pensa aí, se você está cometendo os mesmos erros de sempre. E a sapiência, ou sabedoria teorética, é o conhecimento teórico, é saber fazer relações, é saber amarrar conceitos. Se você não tiver as duas, se você não desenvolver essas duas, você talvez não consiga equilibrar o seu dia a dia. Então lembra disso, gente. Lembra que uma pessoa sábia, né, para Aristóteles, ela junta essas duas coisas. Uma sabedoria na teoria, de fazer relações, juntar coisas com coisas, relacionar os autores, saber, né, fazer esse jogo intelectual, mas ao mesmo tempo trazer isso para a prática, trazer isso, né, para essa sabedoria prática, para essa prudência. Aliás, tudo que você leu, tudo que você estudou, todas as ideias que você teve, elas têm que servir para alguma coisa na prática. Evitar que você saia por aí cometendo os mesmos erros. Por isso, essas duas virtudes, né, que para eles são disposições da alma, elas têm que ser desenvolvidas a partir de uma base que você já tem. Então, começa a perguntar para você mesmo, você faz autocrítica? Você age e começa a pensar sobre o que você fez? Ou você é daquela pessoa que faz aquele discurso? Eu sou assim mesmo, né? Me aceitem do jeito que eu sou. Ninguém é obrigado a te aceitar do jeito que você é, sabe? Ninguém é obrigado a ser maltratado porque você tem uma personalidade X, Y ou Z, né? No final, quem fica sozinho, isolado, é você. Então, assim, cuidado, gente, sabe? Eu acho que é uma ética muito do equilíbrio, a ética aristotélica. Começa nas virtudes intelectuais, começa aqui dentro de você. E agora vamos para a prática, né? Como que se a gente é prudente, sábio, como é que a gente, na prática, equilibra o jogo? O segundo tipo de virtudes, vou colocar aqui o número 2 bem tosquinho, as virtudes morais, também chamadas de virtudes práticas. Então, são virtudes do dia a dia. E essas virtudes, gente, elas precisam ser bem dosadas. Quando eu falei em mediania, quando eu falei em meio termo, eu falei em justa medida. Olha aqui onde está a virtude. A virtude é o meio termo entre o vício por deficiência, por falta, e o vício por excesso, tá? Então, a nossa sociedade é uma sociedade dos excessos. Todo mundo quer ser feliz demais, ser alegre demais, corajoso demais, empreendedor demais. E aí, isso pode ser um vício por excesso, tá? Cuidado, a nossa sociedade é uma sociedade de excessos. A falta da virtude é o vício por deficiência. O excesso dessa virtude é o vício por excesso. Tudo em excesso também é ruim, tá, gente? Anotem isso aí para vocês nunca errarem isso no vestibular de vocês. Então, por exemplo, né? Eu vejo aquela música do Jota Quest, que é uma música que eu ouvi minha adolescência inteira, né? Que diz quero um amor maior que eu. Gente, para tudo, um amor maior que você. Peraí, que noção é essa desequilibrada? Tudo pelo outro. Vamos pensar aqui em algumas coisas do dia a dia? Vamos começar pela coragem. Coragem, tá? O que é uma pessoa corajosa? Uma pessoa corajosa é uma pessoa que enfrenta os problemas da vida dela, certo? Que não é covarde. Então, uma pessoa corajosa é aquela que não foge, né, dos problemas. E tem muita gente que é covarde, sabe? Eu morei no prédio uma vez, vez histórias do Gui, né, para ilustrar. Morei no prédio uma vez que a gente estava fazendo um abaixo-assinado para destituir o síndico. Eu estava liderando o impeachment do síndico, né, bem a minha cara.
porque a gente estava tendo valores absurdos da cobrança de água, sabe? E assim, cobranças, tipo, você imagina, num mês você paga R$ 30 de taxa de água, depois você tá pagando 250, 300, gente. E não tem vazamento no prédio, e o livro caixa ali, ó, sem atualizar, falei, tem corrupção. Um mês, 2 meses, falei, que é isso? E a gente começou a provar, a gente provou que o síndico era corrupto. Olha isso, ó, essa história. Fui batendo de porta em porta, porque tinha que ter 2/3 da Assembleia para poder destituir o síndico. Né? A gente tinha que convocar uma Assembleia e 2/3 votar. E aí a gente batia na casa das pessoas e as pessoas respondiam coisas pra gente do tipo assim: ah, não, mas assim, vai mexer nisso. Eu tenho medo. E eu falava, mas medo? Medo do quê? Cadê sua coragem? Ô, gente, uma pessoa covarde, ela não danifica só ela danifica a comunidade. Que o dia que você precisar dessa pessoa para lutar por direitos, para lutar por você, ela não vai estar lá. Ela é covarde, ela não enfrenta os problemas junto com você, ela foge. Teve um caso de uma amiga minha, gente, que ela relatou um caso que eu falei, caramba, que covardia. Ela tava com um cara, tava namorando esse cara, morando junto com ele, e ela teve uma doença grave, sabe? Que fazia ela não querer comer, ela vomitava. E aí, o cara, tipo, ao invés de batalhar junto com ela, o cara vira pra ela e diz: ai, eu vou embora porque eu não dou conta disso, eu não consigo ver você nesse estado. Quer dizer, fugiu. Fugiu. Como que uma pessoa dessa pode ser útil para a comunidade? Me conta. Né? Se ela não defende nem a pessoa que ama, né? Porque para mim isso não é amor. A pessoa que deveria apoiar covardia. Então, não sejam covardes. Mas, por outro lado, tá? Não sejam também, né, dotados de temeridade. Aquele que quer ser corajosão o tempo todo, ele entra em conflitos que ele não vai conseguir combater. Vocês devem conhecer gente assim, gente. Se você é jovem, tá me ouvindo, você deve conhecer gente assim. Gente que faz a gente passar vergonha na balada, sabe? Que vai pra balada peitando, sabe aqueles menininhos que fica, você quer, né? Pra quê? É uma autoafirmação, é uma idiotia e prejudica todo o rolê, prejudica todo o passeio. Então, essa pessoa que ela quer ser corajosa o tempo todo, enfrentar o tempo todo, ela não tem prudência. Seja prudente. Tem coisas que você não vai poder enfrentar e coisas que você vai. Começa a equilibrar isso dentro de você. Coragem na medida certa. Quer ver um outro aqui que eu adoro colocar aqui, gente? Respeito próprio, né? O respeito próprio, o amor próprio, ele é muito importante. Você gostar de você. Senão ninguém gosta, né? Começa a refletir, começa a fazer autocrítica. Como que tá seu amor próprio? Como que tá o seu respeito próprio, né? Coloca aí pra mim, como que tá? Ah, Gui, tá mal, porque eu não valho nada, eu não sou ninguém. A não ser que você tenha, né, alguma condição tratável, como uma depressão, uma ansiedade. Eu entendo, gente, tem condições que não é só pela filosofia que a gente vai curar, não é isso, tem tratamento, né? Medicamentoso, inclusive, psicanalítico, né? Eu odeio esse papo de, a filosofia cura tudo. Não, né? Tem limites, a gente tem que ter uma terapia holística. Filosofia pode fazer parte. Mas se você não tem uma depressão, se não tem uma condição tratável, diagnosticada, se levanta, menos modéstia, sabe? Dá um ódio, dá uma raiva quando a pessoa fica e fala assim, nossa, fulano, você é inteligente, eu sou burro, eu sou burro. Aí vai lá, tira, né, nota 1000 na redação do Enem. Sabe? Dá um ódio, isso gera uma raiva nas pessoas. E para que fazer isso com você? Você não é um capacho, sabe? Se colocar como capacho, se colocar para baixo, chega, para. Sabe? Isso não é bom para ninguém, nem para você, nem para sua comunidade. Se enxerga, né? Você tem vantagens, você tem coisas importantes dentro de você. Você vale a pena em muitas coisas. Respeito próprio, mas sem cair na vaidade, que eu vejo muitas pessoas fazendo, gente. Pessoas que vivem uma vida toda se colocando para baixo. Aí, por alguma mudança, alguma coisa que acontece, elas vão pro oposto. Aí se tornam pessoas vaidosas, sabe? Pessoas que eu costumo falar que elas não se acham, elas têm certeza. A gente brincava na infância, a gente chamava de Tássia, né? Tá se achando. Porque é aquela pessoa que se acha a última bolacha do pacote. Sabe? Eu vejo pessoas, tem uma atriz global, gente, eu vou falar o nome dela, vai que esse vídeo chegue a ela em algum dia, tá? Mas quando ela é entrevistada, eu tenho uns ataques de riso tão grandes, que ela parece uma pessoa feliz e tudo mais, mas assim, eu tenho uns ataques de riso porque beira o ridículo, sabe?
Perguntaram para ela numa entrevista assim, fulana, você desfez o namoro? Você tá triste? E ela tava no carnaval. Ela falou assim, triste eu, meu amor? Claro que não, olha para mim. Meu cabelo, olha, aqui, ó, lindo. Meu cabelo, R$ 6.000. Minha casa tem 4 andares, né? Eu tô linda, minha carreira tá aqui no topo, né? E falando assim, e aí ela falava assim, acima de mim, só Deus, eu tenho milhões de brasileiros que me amam. Aí dá vontade de falar assim, menos, baixa a bolinha, um pouquinho menos, baixa a bolinha, um pouco menos, reflete, sabe? Você está se considerando demais, você está se vendo como demais. Você não é única, sabe? Você vive numa comunidade, numa sociedade. Se ame, gente, se ame na medida certa. Se ame sem ser egoísta com você e sem ser egoísta com os outros. Se ame na medida certa, na medida justa. Você vale a pena, mas você não é a única bolacha do pacote. Você vale muito a pena, lembra disso, né? Tem que entender isso para tomar conta, posse de você. E para a gente continuar aqui, eu vou falar mais uma aqui, tá? Mais uma análise, que é a amizade. A amizade, gente, eu dou tanta risada com a amizade, porque tem frases, né, que são tão absurdas. Por exemplo, a falta de amizade, para Aristóteles, é uma vida enfadonha. É você não ter com quem contar, é você estar isolado. E numa comunidade é importante a gente ter amigos, né? Quantas vezes os amigos aliviam o nosso dia, né? Eu mesmo, ó, vou contar agora para vocês, tá? Agora eu vou revelar tudo aqui. Eu sou muito amigo dos professores da plataforma. Então, por exemplo, eu sou muito amigo da Natasha, muito amigo da Ana, muito amigo da Giovana, muito amigo do Marcílio. Assim, pegando o caso das meninas, né? Quando a gente se encontra, a gente dá risada, a gente desabafa. É bom ter amigos, sabe? Pode ser que você tenha poucos amigos, mas que eles façam a diferença. Agora, quando você tem muitos amigos, será que eles são todos seus amigos? Quando você fala em amizade em excesso, quando você é muito amigo de alguém, será que você não comete atos injustos? Por exemplo, sou muito amigo de alguém. Quando a pessoa faz alguma coisa errada, eu vou lá e passo o pano. É ruim, né? Você tem que, às vezes, é você que tem que puxar a orelha do seu amiguinho, da sua amiguinha. Porque papai e mamãe não fizeram isso, gente. Ou fizeram e não deu certo. Às vezes é você que tem que falar, fulano, amigo, para, que tá feio. Sabe esse para que tá feio? Ele é muito importante para equilibrar uma relação de amizade. Colocar limites, gente. Limites importantes. Então aquela frase horrorosa, né? Ah, sou tão teu amigo, ó, que se você matar alguém, eu te ajudo a enterrar o corpo. Gente, não. Amigo, não mate ninguém. E não ligue para mim, senão você é coautor. Né? Não ligue para mim, porque eu não vou te ajudar a enterrar corpo. Tem limites. Então, essa coisa da nossa sociedade de quero um amor maior que eu, essa sociedade do exagero, que a gente vai trabalhar em sociologia, ela não é boa, ela não é interessante para Aristóteles. É preciso meio termo, gente. É preciso refletir. E você só reflete nisso trazendo a justa medida, tá? E a gentileza. Muita gente estranha, Gui, a gentileza tá aqui. Mas ser gentil não é sempre bom? Bom, quando você não é gentil com alguém, é indiferença, né? É horrível sentir a indiferença. Gente, acho que a pior coisa... Eu prefiro sentir o ódio de alguém do que a indiferença. A indiferença me passa uma mensagem, tipo assim, você é um nada, sabe? Eu nem ligo pra você. A indiferença é terrível. Porque a indiferença... Eu lembro uma vez que eu estava saindo do mercado aqui perto de casa, do Carrefour, eu estava cheio de compra, começou a desaguar uma tempestade. Passou um cara do meu lado, e o ponto era logo ali. Passou do meu lado com um guarda-chuva imenso. E fez assim, boa tarde, boa tarde. Eu fiquei chocado ali, eu parei, porque eu tenho ataque de riso quando eu fico nervoso. Eu parei e falei, meu Deus, a pessoa nem se importou. Ela falou uma boa tarde, mas ela nem se tocou que eu estava ali precisando de uma ajuda. Indiferença. Agora, o excesso de gentileza, ele causa irritação nas pessoas. Pessoas muito gentis, elas tendem a irritar muito os próximos. Irascibilidade. Uma pessoa muito gentil, ela pode passar a imagem de alguém que quer ajudar, mas já perceberam que uma pessoa muito gentil pode ser uma controladora, gente? Pode ser aquela pessoa que é gentil e quer fazer tudo do jeitinho dela? Né? Isso foca. Então, seja gentil, mas não a ponto de entrar na liberdade do outro. Seja amigo, mas sem justificar absurdos. Se ame,
mas sem se achar a última bolacha do pacote e sem se colocar para baixo o tempo todo, senão as pessoas vão ter preguiça de você. E coragem, seja corajoso, sabendo que batalhas você pode lutar e que batalhas você não deve lutar. Por isso, né, a gente vai fechar aqui com uma questãozinha da UEM 2019, que ela diz o seguinte: devemos considerar agora o que é virtude, visto que na alma se encontram 3 espécies de coisas: paixões, faculdades e disposição de caráter. A virtude deve pertencer a uma delas, tá? Vamos junto aqui. A partir do fragmento acima de conhecimento sobre a ética aristotélica, assinale o que for correto. 1. Para Aristóteles, o homem virtuoso será o bom cidadão, ou seja, aquele que vive sob as normas da justiça, da justa medida, aquele que reconhece a lei, e se for uma lei justa, você vai seguir a lei justa da sua cidade. Verdadeiro. 2. A virtude para Aristóteles é a equidistância entre 2 vícios, um por excesso e o outro por falta. Verdadeira também. Aqui, ó, voltando para vocês entenderem. A virtude para ele é o meio termo, é a justa medida, tá? É o equilíbrio. 4. Segundo Aristóteles, somos chamados de bons e maus pelas nossas paixões, quando agimos, por exemplo, tomados pela ira. Não, né? Por Aristóteles, somos chamados de bons ou maus se a gente não tem o equilíbrio, se a gente não busca a virtude. Ele não nega as paixões, mas ele acha que a gente pode equilibrá-las, né? 8º. A virtude é uma modalidade de escolha ou envolve algum tipo de escolha. Sim, tem pessoas que escolhem não serem virtuosas. Tem muita gente que eu conheço que diz assim: eu vou pensar em ética, vou pensar em filosofia. Para quê? Eu sou quem eu sou, me aceita quem quiser, né? E as pessoas geralmente, se ela tem amizades, né? Se tem, são amizades que, enfim, né? Podem estar danificadas. E 16, segundo Aristóteles, somos virtuosos pelas nossas faculdades, entendidas como capacidades que temos de sentir emoções. Não, é a capacidade racional de equilibrar as emoções. É isso que é importante. A sabedoria prática, a phronesis, e a sabedoria teorética, né, que ele chama de sofia, juntas tentando equilibrar esses vícios por excesso e por falta. Então, assim, errem muito, sabe? Tentem equilibrar a vida de vocês. Percebam, eu tô muito desequilibrado em muitas questões, vocês também. Tenta pensar da próxima vez, se você é gentil na medida certa, você vai errar e depois vai aprender. Mas para isso é preciso, gente, refletir. Para isso é preciso agir e refletir. É preciso pensar, fazer sua autocrítica e tentar buscar ser uma pessoa mais prudente. Tá bom? Beleza? Então, eu gosto muito dessa aula, vocês devem ter percebido a minha empolgação, porque é nesse momento que a gente fala um pouquinho sobre a prática ética, né? Sobre como somos pessoas que devem buscar a prática ética, né? No dia a dia, na virtude mais prática. E essa ideia do Aristóteles vai influenciar as filosofias helenísticas, que são o nosso próximo assunto, que estreia na próxima aula, na aula 6, filosofias helenísticas, tá? Aqui mesmo na plataforma, percebam que toda aula tem a aula geral, tem exercícios resolvidos em vídeo de tudo isso que a gente fez. Além desse que eu já resolvi, tem uma listinha de 10 exercícios para cada aula. E temos também, além da aula geral dos exercícios, as aulas de aprofundamento, tá? E essa em especial tem um segundo aprofundamento, que é sobre estética aristotélica, arte na visão do Aristóteles. A gente já viu a arte por Platão, agora vamos ver arte na visão aristotélica. Um beijo no coração de vocês e até o próximo encontro. Você também tem aquela raiva de chegar na prova do Enem e ficar entre 2 alternativas, sobretudo nas questões de humanidades, e escolher justamente a errada? Pois é, no meu curso de Filosofia e Sociologia, eu te dou todas as condições teóricas e práticas para você gabaritar Filosofia e Sociologia na prova do Enem.